Pois bem, nós estamos na sequência de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas. O tema geral da nossa série de mensagens é Nenhum Outro Evangelho. Este é o tema central da carta. A carta, como eu venho sempre explicando, e volta e meia a gente faz essas séries de mensagens expositivas, né, em livros, do início ao fim do livro. E eu sempre insisto em lembrar aos irmãos que cada carta, cada livro, cada texto bíblico, ele é escrito dentro de um contexto, né? Inclusive, eu já comentei com os irmãos que um pastor bastante influente na parte de ensino, pastor batista chamado pastor Jonas Madureira, bastante conhecido, pessoal que tá mais que acompanha mais ensino teológico, né? Ele ensina que há 3 regras para você fazer uma boa interpretação de um texto bíblico. A primeira regra é o contexto, a segunda contexto e a terceira contexto. Então, as 3 grandes regras de interpretação, da boa interpretação do texto bíblico, é contexto, contexto, contexto. Entendendo o contexto do texto bíblico, onde foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, em que circunstâncias de tempo, de momento em que foram escritos, a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo. E aí eu sempre reforço, relembro o contexto da carta como um todo, para que você lembre em que momento que o apóstolo está debatendo, o assunto que está debatendo e por que ele está falando as coisas que ele está falando. No caso em especial, esta é uma carta muito cara ao apóstolo Paulo, porque é uma igreja que ele plantou relativamente há pouco tempo, do momento em que ele está escrevendo a carta, ao momento em que ele plantou a igreja, o que ele foi instrumento da parte de Deus para plantar aquela igreja juntamente com Barnabé e outros missionários que trabalharam com ele no começo do seu período de viagens apostólicas, de viagens missionárias. Está relatado ali no livro de Atos, especialmente ali por volta do capítulo 10 em diante, você vai encontrar esses relatos das viagens do apóstolo Paulo. O fato é que ele havia plantado essa igreja, dedicado um bom tempo ali, cerca de uns 3 anos, plantando aquela igreja, organizando, instruindo, preparando líderes para aquela igreja, para que ele pudesse seguir então para uma outra região. E logo depois que ele sai, depois de anunciado o evangelho que ele vai descrever ali no comecinho da carta, você pode pegar aí na sua Bíblia ou dar uma zapeada aí no seu celular, se você está acessando uma versão digital. Lá no comecinho da carta ele vai fazer um resumo do texto bíblico e ele vai dizer que o evangelho nada mais é do que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou, estou lendo verso 3, capítulo 1, verso 3, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, esse é o resumo que o apóstolo Paulo faz do Evangelho, e o Evangelho é sobre isso, é sobre Jesus Cristo ter se entregado por pecadores, para livrar pecadores dos seus pecados, dos nossos pecados, no caso, aí eu me coloco na posição de objeto dessa ação de Jesus Cristo. Então, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau, desta era, deste jeito de viver que não é agradável ao Senhor, deste mundo mau. Quando está se dizendo, não quer dizer que o mundo seja mau, que o mundo seja caótico, no sentido de que esse mundo é ruim, o outro mundo é melhor. Tá? A ideia aqui do mundo tem a ver com um sistema de governo, um sistema de organização, um sistema de pensamento, um sistema de padronização de comportamento. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Esse mundo aqui não é cosmos, tá? No cosmos no sentido de criação. Esse mundo aqui é no sentido de amplitude da estrutura do mundo, de como é que o mundo funciona, né? Então, este mundo funciona de uma maneira má, de uma maneira ruim, baseada em padrão egoísta, baseado num padrão em que o que importa é que eu seja beneficiado e que os outros sirvam de instrumentos para o meu benefício. Então, Deus quer nos livrar deste mundo mau, e isso acontece mediante o ato de Jesus Cristo se entregar pelos nossos pecados, e isso é segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. É a vontade de Deus, nosso Pai, tanto que sejamos libertos desse mundo mau, quanto que Jesus Cristo se entregue para a salvação. Por isso a glória é sempre a Deus, para todos sempre. Amém. Então o apóstolo vai explicando ali, né, esse evangelho, ele aplica esse evangelho àquela igreja, ele explica àqueles irmãos se convertem,
Contudo, o apóstolo precisa sair de lá para continuar o seu trabalho missionário. Chega um outro grupo de pregadores dizendo, olha, aquilo que o apóstolo Paulo pregou não é bem correto, afinal de contas ele não é um apóstolo genuíno, ele é um apóstolo, vamos dizer assim, de segunda linha, porque ele não viu Jesus, ele não esteve perto de Jesus, então o apostolado dele nem é tão real assim, logo o seu evangelho não pode ser aceito de maneira indiscriminada, esse evangelho tem que ser corrigido, e a correção contextual aqui que eles estão apresentando é, vocês precisam de Jesus para a salvação, mas precisam também da obediência da lei mosaica, da lei dos judeus. Ou seja, se você é gentil, você é de uma outra nação, você não é judeu, você precisa, além de Jesus Cristo, também das regras da lei judaica. No caso dos homens, circuncisão. No caso das demais pessoas, guarda de dias, guarda de dieta alimentar, guarda de festas e outros elementos simbólicos que foram instituídos com uma função, e nós vamos ver isso ao longo da mensagem de hoje. Contudo, em Cristo foram superados e nisso o apóstolo Paulo deixa claro, olha, vocês foram convertidos pela mensagem do Jesus Cristo morto e ressurreto. Foi só isso, vocês não precisam de mais nada. E aí ele começa um debate nos 2 primeiros capítulos, ocupando-se primordialmente de defender a sua condição de apóstolo. Então ele diz, olha, eu fui chamado por Jesus pessoalmente. Depois ele diz, a mensagem que eu prego de vocês foi uma mensagem que me foi dada pelo próprio Cristo, ou seja, Cristo me revelou esse evangelho. Se vocês rejeitarem o meu evangelho, vocês estão rejeitando o evangelho de Cristo. Aí ele vai dizer, o meu evangelho foi confirmado pelos apóstolos, eu falei, eu me encontrei com os apóstolos ouviram o que eu estava pregando, me estenderam a mão da comunhão, dizendo, não, você está pregando a mesma coisa que nós. Contudo, entendemos que nós temos ministérios distintos, o ministério dos apóstolos era voltado aos próprios judeus, e o ministério do apóstolo Paulo era voltado aos gentios, e assim o apóstolo Paulo segue na direção da Europa Central, ali da Ásia Central, né, a região que a gente chama de Ásia Menor, dentro do seu mapa aí bíblico, né, o mapa que tem nos encartes bíblicos aí. O apóstolo Paulo segue em direção ali, chegando até num determinado momento até Roma, né, por outras vias, mas o fato é que ele se ocupa desta região, enquanto os apóstolos se ocuparam de outra região. Daí eles vão usar aquela expressão, você vai levar o evangelho aos da não circuncisão e nós, os apóstolos, levaremos o evangelho aos da circuncisão. A gente já viu que isso não significa que hajam dois evangelhos, é o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo prega, é o mesmo evangelho que o apóstolo Pedro prega, que o apóstolo João, que o apóstolo Mateus, Marcos, Lucas e todos aqueles autores bíblicos, autores apostólicos que estavam ali naquele trabalho inicial de levar o evangelho a toda aquela região, pregam o mesmo evangelho. E qual é esse evangelho? Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nós sermos libertos desse mundo mal, a fim de que sejamos libertos desse mundo mal, isso segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem é toda a glória, a quem é devida toda a glória para todo sempre. Amém. Esta é a pregação central. Nós vimos na semana passada que o apóstolo Paulo deixou de defender o seu apostolado e passou agora a fazer indagações aos próprios Gálatas, questionando a razão pela qual eles mudaram de ideia tão facilmente, se permitiram aceitar uma série de imposições que haviam sido feitas a eles por conta desse grupo de falsos pregadores que chegaram até eles. Então, ele questiona, né, inclusive ele é muito duro, dizendo, ó, Gálatas insensatos. E a preocupação do apóstolo Paulo, e esta forma mais viva de chamar a atenção, essa forma mais persuasiva, um tanto quanto até aparentemente ofensiva do apóstolo Paulo, se dá por conta da perplexidade que ele tem diante daquele fato. O fato é que eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho genuíno, experimentaram a conversão, experimentaram o poder do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, experimentaram os sinais advindos desse momento de conversão. Contudo, quando chegou alguém com uma outra mensagem, prontamente eles acolheram essa outra mensagem. Então a perplexidade do apóstolo Paulo é, olha, vocês não precisaram dessa mensagem para experimentar tudo aquilo que vocês já haviam experimentado antes. Então por que vocês receberam
esta nova mensagem, sendo que esta nova mensagem coloca camadas a mais de obrigações para que vocês experimentem o que vocês já experimentaram. Então, a perplexidade do apóstolo está nesse sentido. E aí, ele argumentando com os seus ouvintes, com os seus leitores, ele vai deixar claro, olha, nunca foi pela obediência da lei. Aí ele apela à experiência de Abraão, vai dizer, olha, Abraão não foi justificado por conta da obediência. Abraão foi justificado porque creu. O texto bíblico é muito claro, ele vai dizer tanto o texto veterotestamentário, o texto neotestamentário confirmando, reafirmando o veterotestamentário, é muito claro no sentido de dizer, Abraão creu na promessa e isso lhe foi imputado por justiça. O ato dele crer, e eu chamei a atenção na semana passada, o que faz com que Abraão seja considerado por Deus como justificado, no mesmo nível que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, o que faz com que Abraão seja considerado um homem justo diante de Deus, e justo aqui não tem a ver só com o ato de ser um homem justo no comportamento com as pessoas, é justo no sentido de ser justificado de seus pecados. O que faz com que Abraão seja um homem justificado de seus pecados não é o ato dele ter saído de casa e ido para uma região que ele não conhecia. Esperar que Deus cumprisse uma promessa de que ele fosse pai de uma grande nação. Não é isso que torna Abraão justo, porque isso seria uma obra de Abraão, seria um ato de Abraão. O que torna Abraão justo é ter crido na palavra de Deus. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, eu farei de você pai de uma grande nação, e a partir de você, a partir do seu descendente, eu abençoarei todas as nações da terra. Abraão creu nisso. E isso foi o suficiente para lhe imputar justiça diante de Deus. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo recorre, à mente dos seus leitores, os Gálatas, que se lembrem daquilo que Abraão experimentou e chamando a atenção deles, então ele vai corrigindo essa percepção. E ele faz um alerta ainda maior, vimos isso na semana passada, ele faz um alerta ainda maior dizendo, olha, o problema também não é só que não faz sentido vocês terem experimentado a conversão mediante a pregação de Cristo Jesus, terem experimentado tudo que é possível se experimentar na experiência da conversão, e agora acrescentarem uma nova camada, no caso circuncisão, guarda de dia, guarda de sábados, guarda de festas e dieta alimentar e todas as outras coisas que estão sendo exigidas deles para experimentar a salvação. Não faz sentido, porque vocês já experimentaram a salvação, já foram batizados com Cristo, já receberam o Espírito Santo, já receberam a bênção do Espírito Santo, então não faz sentido vocês cumprirem outras etapas para atingir aquilo que vocês já têm. Então, o apóstolo apela para isso, mas ele diz mais, ele diz, olha, se vocês seguirem por este caminho, o caminho da obediência da lei, só tem uma tentativa, e a tentativa tem que ser perfeita. Vocês precisam obedecer a absolutamente todas as regras da lei, porque se vocês tropeçarem em uma regra só, vocês serão condenadas por toda a lei. Então, nesse sentido, o apóstolo chama a atenção, olha, é loucura. Inclusive, a aplicação da mensagem da semana passada é em relação a isso. O título é esse, a loucura da autojustificação, a insanidade da autojustificação, porque não é algo que você possa tentar, e se não der certo, você tem outra tentativa, e você pode ir tentando até dar certo. Não funciona assim. Uma vez que você tropeçou em qualquer mandamento do Senhor, em qualquer vírgula da lei do Senhor, em qualquer menor mandamento que seja, por menor que o mandamento seja, você está condenado por toda a lei. Consequentemente, é uma maldição, e é isso que o apóstolo Paulo vai afirmar no final. Ele diz, olha, se você falhar, você vai ser amaldiçoado. E certamente vocês falharão. Logo, se vocês falharem, vocês estão escolhendo um caminho de condenação, um caminho de maldição. Ele finaliza, então, o argumento ali na metade do capítulo, e aí ele passa agora a uma nova etapa dessa mesma argumentação, e ele agora vai combater esse sofisma que os seus opositores apresentavam, e esse sofisma nada mais é do que uma série de apresentações lógicas, aparentemente lógicas, um argumento, um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, mas, na verdade, é falacioso e enganoso. E qual era o sofisma dos opositores do apóstolo Paulo? De que a fé não era suficiente para a salvação. Era necessária a obediência à lei mosaica. Essa era a grande afirmação deles. E, em algum sentido,
talvez pudesse até fazer sentido na mente daquelas pessoas, como muitas vezes algumas coisas que nós ouvimos aparentemente faz sentido também. Você fica pensando, bem, a lei é do Senhor, a lei foi escrita pelo próprio Deus, foi entregue a Moisés pelo próprio Deus, então, necessariamente, se eu tropeçar nela, ou se eu não obedecê-la, ou se eu não guardá-la, ou se eu não respeitá-la a um nível essencial, eu certamente estarei me opondo a Deus. Então, acho que faz sentido Jesus mais a lei, Jesus mais a guarda dos dias, Jesus mais a circuncisão, Jesus mais os elementos, e aí a gente vai acreditando em algumas coisas que aparentemente fazem sentido, contudo, no fim das contas, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro que não faz o menor sentido, são apenas sofismas. E como é que o apóstolo Paulo vai refutar esse sofisma? Ele vai demonstrar que o pai da nação, Abraão, não foi salvo pelas obras, ele foi salvo pela fé. Se o pai da nação não foi salvo pelas obras, por que os filhos, os descendentes de Abraão, estão sonhando com a salvação pelas obras? Não faz o menor sentido. E aí ele vai, como todo sofisma, aparentemente as coisas fazem algum sentido, então ele vai argumentando e quebrando cada um desses pré-argumentos que são apresentados, e nós vamos vendo isso ao longo da mensagem de hoje. Na verdade, ele vai deixar claro para aquelas pessoas que a mensagem que ele pregou já era suficiente, eles não precisavam de mais nada além daquela mensagem. Qualquer outro acréscimo é deturpar a mensagem original, e deturpar a mensagem original é deturpar o evangelho. Um evangelho deturpado não é evangelho, outro evangelho é nenhum evangelho. Então, nesse sentido, para nós, a grande lição para aplicarmos para nós hoje é percebermos que, em algum sentido, nós estamos sempre ouvindo sofismas modernos, tentando nos fazer desviar do foco que é o evangelho puro e simples e começarmos a acrescentar algumas camadas de proteção ao evangelho, algumas camadas de confirmação do evangelho. Então a gente vai criando ideias do tipo, a igreja pura é aquela que se reúne, como a igreja de Atos, né? Não pode ter placas, não pode ter denominação, você tem que se reunir nas casas, você tem que se reunir, porque a igreja pura é voltar ao primeiro amor. Vamos criando alguns sofismas que aparentemente fazem sentido. Outros, não, a música que agrada a Deus são os salmos, porque é o que está escrito na Bíblia. Ou então a forma correta de falar o nome de Deus, você tem que falar Yeshua, Yahweh, e começam as coisas que você vai criando algumas camadas que aparentemente até fazem algum sentido, mas na verdade são sofismas. Ou então a leitura correta do texto só é possível nos idiomas originais. Se você não sabe grego, não sabe hebraico, você não consegue entender o texto, aí o indivíduo passa a criticar a Bíblia que tem, essa Bíblia não presta, aquela tradução não presta, só presta aquela outra, e aí começa essa aqui é herética, aquela lá, quando na verdade a gente vai criando camadas para nos afastar do evangelho puro e simples. E aí a gente pode, inclusive, também caminhar para o extremo oposto, em sofismas modernos, no sentido de que, agora que nós estamos sobre a graça, então a lei não tem importância nenhuma, a regra não existe, a gente faz o que quer, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém se importa comigo. Aí a gente começa a deturpar expressões que são até bíblicas, no sentido de que Deus nos recebe do jeito que nós somos, mas aí tem aquele monte de crente que não quer mudar absolutamente nada em suas vidas, e vem para a igreja e continua do mesmo jeito, dizendo, não, mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Ok, Deus lhe aceita do jeito que você é, mas você veio para ser moldado à imagem e semelhança de Jesus. Então, de algum jeito ou de outro, você vai ser transformado. Então, nesse sentido, a gente vai caindo em sofismas e a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo a refutar esses sofismas para entender que, embora eles pareçam fazer algum sentido, nós precisamos nos apegar ao evangelho genuíno, que é o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou ao apóstolo Paulo e ele anunciou a nós. Então, o entendimento equivocado entre essas relações do que foi afirmado anteriormente e do que é afirmado a partir da graça do Evangelho, muitas vezes nos levam a cair em engodos, tanto antigos como modernos. Contudo, os sofismas modernos caem do mesmo jeito que os sofismas antigos, pela leitura simples e inteligente das Escrituras. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer no restante dos versos, que eu convido você a ler comigo agora, nesse momento, do verso 15 até o verso 29. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente.
A Escritura não diz "e a teus descendentes", como se falasse de muitos, mas como a quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, será a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida à justiça, na verdade seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Nós queremos ser moldados pela Tua imagem e semelhança a partir desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo vai agora refutar a afirmação falaciosa dos seus opositores de que Jesus Cristo precisa ser confirmado pela lei. E ele vai deixar claro que não faz sentido essa relação entre promessa e lei, no sentido de que a lei é superior à promessa. E aí nós vamos entender o contexto e depois fazer algumas aplicações para nós. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai deixar claro é que a lei não pode revogar a promessa. O contexto dele, o debate é esse. Pessoas querem impor a obrigação de você obedecer à lei mosaica, especificamente a lei mosaica, para que você encontre salvação. Não basta confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é necessário também se tornar um judeu praticante das regras da lei judaica para que você possa, de fato, encontrar salvação. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a lei não pode revogar uma promessa. Aqueles que estão aqui presentes ou que estão ouvindo posteriormente, ou mesmo agora essa mensagem, que talvez trabalhem com o mundo do direito, conheçam provavelmente uma expressão que é muito comum dentro do direito, especialmente direito civil, direito de contratos, né? Há uma expressão em latim que diz pacta sunt servanda, que significa que os pactos têm que ser cumpridos. Sempre que você está discutindo quebra de contrato em alguma peça jurídica, sempre há essa expressão. O advogado vai sempre dizer, olha, lembre-se do princípio do pacta sunt servanda, os pactos precisam ser cumpridos, uma vez que nós acordamos que você ia me vender esse produto por tanto, ia entregar na data tal, ia levar até tal lugar, ia fazer isso, ia fazer aquilo outro. No caso, por exemplo, quem viaja de avião, aí o avião é cancelado, a afirmação é sempre essa, o avião não, o voo é cancelado, a afirmação é sempre essa, fiz um contrato de sair de Porto Velho tal hora e chegar na cidade tal hora, você não cumpriu o contrato, os pactos precisam ser cumpridos. E nesse sentido, isso é algo meio que inerente à nossa relação humana. Homens entendem da mesma forma, olha, se você firmou um acordo comigo, você precisa cumprir o seu acordo. Se você disse para mim que faria isso, ou que entregaria isso, ou que estaria aqui naquele horário, eu viria e cumpriria determinada tarefa, ou traria determinada coisa, ou me diria, ou entregaria, ou me levaria a qualquer lugar, ou me venderia por tal preço, o que quer que seja que nós acordamos, deve ser cumprido. Ainda que nós tenhamos acordado isso por palavra, tenhamos acordado por um contrato, tenhamos acordado por um aperto de mão, tenhamos acordado por um fio de bigode, como o pessoal dizia antigamente, né? Arrancou um fio de bigode, troca o fio de bigode, ali aquilo já está acordado. O fato é que acordos têm que ser cumpridos. Se entre homens um pacto deve ser cumprido, muito mais devemos esperar de um pacto feito por Deus. E Deus fez um pacto com Abraão. Deus empenhou a sua palavra com Abraão. Eu não vou ler o texto agora com vocês, porque o texto é muito longo, mas eu convido você depois a ler o texto de Gênesis 15,
quando Deus faz um pacto com Abraão. Em Gênesis 15, Deus aparece a Abraão e dá a ele uma ordem. Olha, e aí é interessante também o contexto, de novo, lá a regrinha, contexto, né? Você precisa entender o que significa aqueles elementos. Deus manda que Abraão pegue uma novilha, pegue uns animais, parta o animal no meio, coloque uma banda de um lado e uma banda do outro. Ele não faz isso com os animais menores, porque ao cortar o pássaro, o pequeno pássaro, ele ia destroçar o animal por completo, mas ele faz com os animais maiores, ele põe uma banda de um lado e põe uma banda do outro, e no Oriente Antigo, um pacto era feito assim: a gente pegava um animal, você pega um animal, eu pego um animal, você parte o seu, eu parto o meu, perdão, ambos passamos por entre o animal, e o nosso acordo é o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra, você fará comigo o que fizemos com esse animal. Entendeu? Então, a ideia do acordo ali, a imagem que está ali no texto, é exatamente essa. Abraão corta o animal, coloca uma banda de um lado, coloca a banda do outro lado. Abraão fica aguardando, ele não passa por entre os dois animais, entre as bandas, mas o texto vai dizer que no final do dia ele é tomado por um profundo sono, ele dorme, o Senhor fala com ele, faz um compromisso com ele, e no dia seguinte, quando Abraão acorda, um elemento de fogo, simbolizando a presença de Deus, passa por entre as bandas do animal. O Senhor é que passa por entre as bandas do animal. O símbolo que está ali dito para nós, e para quem lê o texto e compreende o texto, com os elementos culturais, é que o Senhor está firmando um pacto com Abraão. Ele está dizendo: eu estou dando a minha palavra a você. Eu disse que você será o pai de uma grande nação e que eu trarei um descendente a você, e desse descendente eu abençoarei todas as nações da terra, e eu estou confirmando a minha palavra com você. Então Deus empenha a sua palavra com Abraão em Gênesis 15. Nesse capítulo 15 de Gênesis, retrata Deus realizando esse pacto com Abraão nos moldes do mundo antigo. E nesse sentido, antigamente, ambos, como eu disse, os dois lados do contrato precisam passar por entre o animal. Contudo, no caso específico, apenas Deus passa por entre o animal, deixando claro que aquele que está empenhando toda a palavra é o Senhor. E que aquela aliança não dependerá da outra parte, dependerá única e exclusivamente da parte de Deus. Então Deus deu a sua palavra, e a promessa dele era que por meio do descendente de Abraão, as nações da terra seriam abençoadas, e não através da lei mosaica. Não é a lei mosaica que vai trazer bênção para todas as nações da terra. Quem traz bênção para todas as nações da terra é o descendente prometido a Abraão. Portanto, a conclusão lógica que o apóstolo Paulo faz, ele diz: olha, prestem atenção, Deus fez um pacto com Abraão, ele deu a sua palavra. E logo, se ele deu a sua palavra, ele há de cumprir a sua palavra, e esse pacto foi firmado, esse pacto é anterior à lei. Se a lei é posterior, ela não pode tirar a vigência daquele pacto que já havia sido realizado. Então, a conclusão lógica que o apóstolo Paulo usa para desmontar o sofisma dos falsos mestres é essa: a lei é posterior. Como é que essa lei pode revogar aquela promessa que já havia sido firmada e confirmada anteriormente pelo próprio Deus? Então, se Cristo é o objeto da promessa, ele é a bênção, a herança vem por meio dele, não vem por meio da obediência da lei. O que garante que nós seremos abençoados por intermédio da promessa de Abraão não é a existência da lei, é a existência de Cristo. Ele que é a garantia de que nós seríamos abençoados pela promessa que Deus faz a Abraão. Mas aí, se você continua lendo o texto, certamente você vai questionar algumas coisas, e uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo levanta é uma pergunta que todos nós nos fazemos de um jeito ou de outro. Então, para que serve a lei? Qual é a utilidade dela? Qual é a função dela nessa história toda? Se Cristo é o suficiente, se a promessa da justificação, a promessa da remissão de pecados, a promessa da liberdade do estado pecaminoso está contida na bênção prometida a Abraão, que é concretizada no seu descendente, e o seu descendente não é o seu filho, é Jesus Cristo, está tudo concretizado na pessoa de Cristo, então para que precisamos da lei? E o apóstolo Paulo então responde isso: olha, para que serve a lei? Ele vai responder a partir do verso 19. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa havia sido feita.
e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. O argumento de Paulo, tá? O argumento sobre o fato da promessa ser anterior à lei. Logo, a promessa que Deus realizou, o pacto que Deus realizou com Abraão, está firmado, selado, juramentado, confirmado, registrado em cartório, por assim dizer. Esse pacto tem que ser cumprido, tem que ser respeitado, tem que ser afirmado e mantido. Mesmo que Deus posteriormente tenha feito um novo pacto com Moisés no Sinai, o pacto feito no Sinai não pode sobrepor o anterior, não pode tirar o anterior de vigor, porque Deus empenhou a sua palavra com Abraão. Ele precisa cumprir a sua palavra a Abraão e com o seu descendente, porque a promessa não é só para Abraão, a promessa é também para o descendente. Esse é o argumento que o apóstolo Paulo apresenta nos versos anteriores. E aqui ele deixa claro, então o raciocínio pode ser o seguinte: se a lei, se a promessa é apenas para Cristo e é apenas para Abraão mediante Cristo, então a lei, teoricamente, não teria grande valor, não teria nenhuma utilidade para nós. E aí vem a pergunta, então para que serve a lei? O apóstolo Paulo, então, vai responder. Essa pergunta retórica que ele faz aqui no início do verso é uma pergunta que todo cristão neotestamentário genuinamente já se fez em algum momento. Você certamente já se perguntou, se Cristo já veio e Cristo é o fim da lei, como a gente canta, como a gente lê, se a lei se completa em Cristo, então por que eu preciso do Antigo Testamento? Por que eu preciso da lei do Senhor? Por que eu preciso entender essas coisas que estão apresentadas ali naquele compêndio de lei do Senhor? E essa pergunta é uma pergunta genuína. Porque se em Cristo eu encontro salvação por completo, se a promessa de salvação nunca foi pela obediência da lei, mas sempre foi pela fé em Cristo, e aqui eu quero, inclusive, corrigir talvez uma percepção equivocada que alguém tenha, de vez em quando corre no nosso meio dos cristãos de uma maneira geral, a ideia de que as pessoas no Antigo Testamento se salvavam pela obediência da lei e que no Novo Testamento as pessoas são salvas por Cristo Jesus. Meu irmão, nunca foi pela obediência da lei. Ninguém foi salvo pela obediência da lei. Não existe salvação pela obediência da lei. Toda salvação sempre foi e sempre será pela fé em Cristo Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, porque só há um meio de ser justificado e a justificação só é por intermédio de Cristo Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está defendendo aqui. Olha, nunca foi pela lei, sempre foi pela fé. Então, nesse sentido, a pergunta surge para nós, para que serve a lei? Tá? Paulo vai dizer que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Transgressões aqui vai ter algumas possibilidades de interpretação, mas estão todas envoltas da mesma ideia. É por causa dos pecados, é por causa da falha, é por causa da queda do homem, é por causa do nosso estado pecaminoso que a lei foi acrescentada à nossa existência e à nossa realidade. Basicamente, o que ele está dizendo é que a lei vem porque a gente não sabe ser gente, que a gente não sabe se comportar como gente, porque a gente não sabe ser gente normal. Nós somos seres que, se formos deixados à nossa própria vontade, segundo os nossos próprios preceitos, as nossas próprias regras, nós devoraremos uns aos outros, certamente os mais fortes sobreviverão, os mais fracos serão destruídos e literalmente nós faremos isso. Tá? Se deixarmos a nós mesmos, nós literalmente devoraremos uns aos outros. Escravizaremos uns aos outros, mataremos uns aos outros, aniquilaremos aqueles que não são úteis, manteremos aqueles que de alguma forma são úteis, nos aproveitaremos daqueles que podem ter algum tipo de acordo conosco e nos beneficiar, mas no geral, se você não me acrescenta absolutamente nada, certamente nós nos livraremos uns dos outros. Porque, no fim das contas, desde a queda, a gente desaprendeu a ser gente. Desde a queda, a gente não sabe se comportar como um ser humano deve se comportar. Por isso, se não nos for dado limites, certamente nós nos destruiremos. Se não nos disserem o que nós fazemos é errado, ainda que tenhamos a sensação de que ele é errado, certamente encontraremos justificativas para continuar a fazer o que é errado. Ainda que se apele para a ideia de um direito natural ou de uma sensação natural de falha, de erro, que é inerente a todo ser humano, a ideia de que atingir a vida de outro é algo errado, mas certamente, se não nos disserem que isto é errado,
nós acharemos uma desculpa para dizer que o que nós fizemos era necessário. Era necessário para a sobrevivência, era necessário para a retaliação, era necessário para a manutenção da minha segurança, era necessário para a manutenção da minha propriedade, o que quer que seja, nós encontraremos uma justificativa para continuar fazendo o que é errado. Porque, no fim das contas, nós não sabemos nos comportar como pessoas, nós não sabemos nos comportar como ser humano, nós não sabemos nos comportar como gente de verdade. Uma vez que nós não sabemos viver como gente, nos moldes do que Deus planejou para a sua criação, a lei vai cumprir esse papel de nos dizer como é que gente de verdade vive. E gente de verdade adora somente ao único Deus verdadeiro, por isso ele não tem outros falsos deuses. Gente de verdade reconhece a santidade do único e verdadeiro Deus, por isso santifica o nome desse verdadeiro Deus. Gente de verdade entende que o trabalho não pode ocupar a sua vida por completo e deixando de ser um meio para se tornar um fim. Por isso, ele vai separar um dia da semana para contemplar o Criador e contemplar a criação. Gente de verdade reconhece que veio da instrumentalidade de seus antepassados. Por isso, ele cuida daqueles que um dia cuidaram dele. Logo, ele honra pai e mãe. Gente de verdade não mata, não rouba, não rompe compromisso de fidelidade, não mente, não deseja o fruto do esforço alheio, ou os seus pertences, ou o seu cônjuge. Gente de verdade se comporta como a lei do Senhor prevê que alguém deve se comportar. Então, no fim das contas, é difícil ser gente de verdade. É difícil se comportar como gente de verdade. Porque, no fim das contas, a gente não gosta disso. A gente quer usar as coisas ao nosso bel prazer. Se me é interessante, eu tomo de você, porque eu sou mais forte. Se o que você tem atrás dos meus olhos, eu vou lá e tento tomar de você. Eu tento tirar. Se for necessário te matar, eu lhe mato. Se for necessário apenas lhe enganar, eu engano. Se for necessário furtar, eu furto. Se os meus antepassados são um peso para mim, então eu os abandono, eu sigo em frente, cada um cuida de si. Por que eu vou perder meu tempo cuidando daqueles que ficaram para trás? Eles é que tinham que cuidar deles. Essa é a natureza do homem. O homem pensa assim, o ser humano se comporta assim. No fim das contas, a gente vai criando cascas de comportamento normal, mas se nós analisarmos o comportamento de uma maneira geral, no fim das contas a gente está sempre assim, utilizando um ao outro para atingirmos um fim do qual me é benefício. E se você tiver no mesmo objetivo que eu, você caminha comigo. Mas se o objetivo for diferente do meu, eu passo por cima de você, sem o menor problema. Ser humano é assim. Porque, no fim das contas, a gente não sabe se comportar como gente. E, para isso, então, Deus precisa colocar regras, precisa colocar lei, precisa colocar ordem. Ele precisa dizer o que é e o que não é. Ele precisa dizer como é o comportamento do homem, como o homem deve se comportar. Porque, no fim das contas, quem criou o homem foi ele. Quem sabe como é gente, como gente se comporta, é o Criador. Não somos nós que sabemos como é que gente se comporta. Quem sabe como gente se comporta de verdade é o Criador. Por isso nós precisamos da lei. Agora, a lei tem as suas limitações, porque a lei não consegue resolver a nossa depravação. A lei não consegue mudar a nossa natureza. A lei só consegue nos mostrar. Está errado. Falhou. Não é assim. Não é desse jeito. Mas ela não consegue mudar a nossa natureza. Ela não consegue fazer com que o adúltero deixe de ser adúltero. Ela não consegue fazer com que o ladrão deixe de ser ladrão, que o homicida deixe de ser homicida, que o idólatra deixe de ser idólatra. Ela só consegue dizer para o idólatra, você é idólatra. Ela só consegue dizer para o homicida, você é homicida. Ela só consegue dizer para o adúltero, você é adúltero. Para o cobiçador, você é um cobiçador. A lei só tem este poder. Ela não consegue mudar a natureza do homem. Então a lei tem as suas limitações. Porque, embora ela nos mostre nosso estado depravado, ela não consegue resolver a nossa depravação. Por isso, Paulo vai dizer que a lei é temporária. Ele vai dizer lá nos versos iniciais, ela é temporária até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. Afinal de contas, uma vez que o descendente veio, o problema da improbabilidade de nos livrarmos da depravação moral, espiritual e intelectual é resolvido. Por quê? Porque em Cristo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo, que é o objeto da promessa, que é a quem a promessa é destinada, Cristo sim tem o poder de mudar a natureza do caído. Cristo sim tem o poder de mudar a natureza do pecador. Cristo consegue pegar o homicida e transformar a natureza do homicida. Consegue pegar o adúltero e transformar a natureza do adúltero. Consegue pegar o cobiçoso e transformar a natureza dele. Consegue pegar o idólatra e transformar a natureza. Por isso,
Cristo é que é a solução, não a lei. A lei não tem esse poder, mas em Cristo, por intermédio dele, vivendo nele, inserido nele, transformado por ele, a gente consegue ser gente de verdade. Então, em Cristo, eu consigo ser gente de verdade. Paulo ainda vai apontar para outras questões, deixando claro que a lei é inferior a Cristo. Ele vai frisar que essa lei foi dada por anjos, enquanto Cristo é a própria encarnação de Deus. Também a lei foi dada por um mediador, no caso Moisés, e Cristo não tem nenhum mediador, ele é o próprio mediador entre Deus e os homens. A promessa foi feita, já essa promessa foi feita por Deus, e se concretiza com o próprio Deus encarnado, sem um mediador falível. No caso de Jesus, é um mediador infalível. Logo, a promessa é muito superior à lei, é infinitamente superior à lei. A promessa consegue fazer por nós o que a lei não consegue fazer por nós. Então, para que serve a lei? Para mostrar que a gente não sabe ser gente. A lei cumpre o seu papel de nos mostrar quem somos, de apontar as necessidades que nós precisamos, as nossas necessidades de alguém que faça por nós o que nós não conseguimos fazer. A lei acaba com a nossa esperança de conseguir ser gente por conta própria. A lei acaba com essa ilusão de que você vai conseguir, por conta própria, se mostrar a Deus justo, com bom comportamento, com alguém digno da atenção dele. Contudo, a lei não é contrária à promessa. O fato da lei não nos dar esperança não significa que Deus seja um sádico, lunático, que cria regras inalcançáveis só para ver as formiguinhas tentando pegar o torrão de açúcar que está numa altura que mesmo que elas se juntem todas, não vão conseguir pegar esse torrão de açúcar. Deus não é esse louco que fica criando regrinhas para ver, vamos lá, vou criar uma regrinha aqui que eles não vão conseguir, vou dizer para eles que essa regra é a maneira de chegar à salvação e aí vocês então vão ficar lutando igual loucos. Não é isso que o texto quer dizer. A lei cumpre esse papel, ela cumpre um papel de mostrar quem nós somos. Um outro papel que ela cumpre é de mostrar que todos, absolutamente todos, estão na mesma condição. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a lei encerrou todos debaixo do pecado. A lei colocou todo mundo na mesma regra, colocou todo mundo na mesma régua, medindo todos pela mesma régua. E aí não faz diferença se você é judeu, se você é gentil, se você é homem, se você é mulher, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é progressista, se você é conservador, não faz diferença. Todos estão encerrados na mesma régua, medidos pela mesma régua. E a régua é: todos vocês são pecadores, todos vocês são inábeis de viver como pessoas de acordo com a vontade de Deus. É necessário Cristo, é necessário que vocês se agarrem com Cristo, é necessário vocês estarem inseridos em Cristo. Então era necessário que todos estivessem na mesma condição, para que Deus fosse justo com todos ao determinar que a salvação seria só por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então a lei vai cumprir o papel de apontar a nossa incapacidade de ser gente e mostrar que só houve um que viveu como gente de verdade. Só teve um entre nós, dos nossos, daquele que de fato é homem, aquele que é carne como nós, que é sangue como nós, que é ser humano como nós. Só teve um que viveu como gente de verdade. Cristo Jesus o Nazareno. Esse que viveu como gente de verdade, esse que era gente de verdade, de acordo com a vontade de Deus, ele conseguiu viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, então, a lei acaba se tornando, como o apóstolo Paulo vai dizer, um guia, um tutor. A ideia aqui mesmo é de um tutor, alguém que vai guiando a criança. Tá? E aqui no contexto texto original, tem a ver com uma espécie de babá mesmo, sabe? Alguém que vai cuidando da criança desde pequeno, ensinando os primeiros passos, ensinando as primeiras palavras, ensinando a andar, a se comportar, a seguir um determinado caminho. A lei cumpre esse papel de ser o nosso guia. E o guia tem que guiar para algum lugar. E para onde a lei nos guia? A lei nos guia para Jesus, dizendo, olha, só tem uma chance de sair dessa condição. Aquele que viveu como gente de verdade. Só ele que pode resolver o seu problema. Só ele que pode mudar a sua natureza. Eu, lei, só consigo mostrar para você a sua natureza. Eu só consigo fazer com que você entenda quem você é e qual o tamanho do buraco onde você está. Eu não consigo te tirar desse buraco. O máximo que eu consigo é te apontar na direção de quem consegue te tirar dessa situação. Então a lei não pode nos libertar, mas ela pode nos apresentar o libertador. Em Cristo nós encontramos tudo que a lei não conseguiu nos dar. Liberdade genuína.
Mas se não houvesse a descrição do padrão moral e comportamental que agrada a Deus, estipulado na lei, nunca concluiríamos que precisamos de Deus. É necessário que a lei diga, olha, gente se comporta assim, gente de verdade vive assim. E aqui está o exemplo daquele que viveu como gente de verdade. Se você não fizer como ele, se agarrar com ele, se aproximar dele, tentar seguir ele, você não vai sair dessa situação. Então a lei cumpre esse papel. Se não houvesse esse demarcador de como é que gente de verdade se comporta, certamente nós estaríamos de desculpas, dizendo, olha, eu não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo outro. Eu nunca aceitaria a minha própria condição. Mas a lei tem esse papel. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E eu já expliquei para os irmãos em outro momento que aqui há um duplo sentido, é o fim da lei no sentido de que a partir de Cristo a lei cumpriu o seu papel, apontou até Cristo, nos levou até Cristo, logo ela deixa de ter a instrumentalidade primordial, passando agora para Cristo Jesus, mas a ideia também de fim aqui é que a lei aponta como um fim, como um objetivo. O objetivo da lei é nos levar a Cristo. O objetivo da lei é nos fazer olhar para a nossa condição e reconhecer que nós não conseguimos fazer nada e que agora precisamos de Cristo. E que só Cristo é que pode fazer alguma coisa por nós. Por isso, a lei não pode fazer o que a promessa faz. E aí, do verso 15 até o verso 29, ele vai fechar o argumento e ele vai explicar. Então, o que nos faz filho de Deus? A obediência à lei? Não. A fé em Cristo Jesus. O que nos faz filho de Deus, o que faz qualquer indivíduo filho de Deus, não é a obediência a um conjunto de regras pré-existentes, estabelecidas mesmo pelo próprio Deus. O que nos faz filhos de Deus é a fé em Cristo Jesus. A lei não pode, ou melhor, a lei não tem poder para fazer alguém filho de Deus. Pois para ser filho de Deus, você precisa ser da natureza de Deus. Ou seja, você precisa ser santo. E aqui é um raciocínio lógico. Me perdoe se parecer um pouco etéreo aqui, mas eu quero que você compreenda. Está tudo dentro de um raciocínio lógico do apóstolo Paulo. Ele está falando da questão de filho. Olha, filho, ainda que a gente compreenda o filho adotivo, alguém que não é de seu sangue, que é recebido como filho, para o fim da lei é a mesma coisa, mas o pressuposto primordial é de que filho é alguém que é gerado por outro, é da mesma natureza, vem da mesma origem, vem dos mesmos componentes genéticos. Então, para você ser filho de Deus, você precisa ser da natureza de Deus. E Deus é santo, Deus é perfeito, e nós não somos. Então, como é que a gente pode ser tornado filho de Deus? Se a nossa natureza for transformada. A lei não tem esse poder de transformar a nossa natureza, mas Cristo tem. Mas Jesus tem esse poder. Mas em Jesus há a possibilidade de nós sermos revestidos por aquele que é da natureza do Pai e assumir na natureza dele, sermos recebidos pelo Pai como se filho dele fôssemos. Como se fôssemos da mesma natureza de Cristo. Como se fôssemos iguais a Cristo. Por isso o texto bíblico vai dizer que os nossos pecados são expiados pelo sangue de Cristo, são cobertos, nós os revestimos de Cristo. A ideia de revestir é vestir mesmo, quando você pega uma roupa e veste, um casaco, alguma coisa nesse sentido. A ideia é como se Jesus fosse um grande casaco, a gente entrasse nesse casaco, puxasse o zíper e estivesse vestido de Jesus. A ideia é essa. Então, nesse sentido, a minha natureza é transformada, eu passo a ter a mesma natureza de Cristo. É por isso que a Bíblia fala de regeneração, é por isso que a Bíblia fala de novo nascimento, é por isso que a Bíblia diz que no batismo você morreu para uma antiga vida e ressurge para uma nova vida. É por isso que a Bíblia fala que aquele que não é nascido do Espírito não tem como entrar no reino dos céus. Então, nesse sentido, você olha para o texto e é muito claro, a lei não consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso? Cristo, a promessa. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E se somos de Cristo, se estamos em Cristo, estamos no objeto da promessa. A promessa é nossa, não pela obediência, mas pela fé em Cristo Jesus. A promessa de sermos o povo de Deus para toda a eternidade é nossa, porque estamos inseridos em Cristo. E apenas inseridos em Cristo é que nós podemos nos apoderar desta promessa e ela se torna nossa. Não pela obediência de regras, mas pela fé em Cristo Jesus. Deixe-me finalizar uma conclusão do raciocínio do texto.
a conclusão me parece um tanto quanto simples, tanto para os ouvintes originais como para nós. Só é possível salvação em Cristo e por Cristo. Não acredite na possibilidade de que você, por esforço próprio, por tentativa própria, por seguimento de regras, mesmo que sejam regras que aparentemente não sejam regras, porque, como eu já disse para os irmãos, às vezes esse texto se torna um pouco distante de nós, porque ainda que hajam entre nós os judaizantes, né, essas igrejas que tentam replicar as tradições judaicas, são mais folclóricas do que propriamente judaizantes, vamos dizer assim, os judaizantes raiz, né? Eles vão ser alguns judaizantes mais Nutella, né, como o pessoal usa aí a expressão. Porque ninguém quer se circuncidar, a gente só quer tocar shofar, né, entrar com a arca da aliança no templo, né, vir com estola sacerdotal, aquele papo lá dos sacerdotes no templo, mas circuncidar que é bom nada, né? Não quer os marmanjos aí com tantos anos na cara, né, submeter a ficar vários dias bem indispostos por causa da cirurgia, né? Mas o fato é que às vezes o texto acaba se tornando um pouco distante de nós, porque nós não somos exigidos sobre essas questões nos dias atuais. Não há ninguém aqui dizendo a você que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Que se você não deixar de comer porco, você não vai para o céu. Que se você não guardar a festa dos tabernáculos, você não vai para o céu. Que se você não guardar todas as festas judaicas, ninguém está dizendo isso. Contudo, a gente vai criando outras regras. A gente vai criando outros subterfúgios. A gente vai dizendo, olha, se você andar em tais lugares, você não é crente. Se você não vier na IBD domingo de manhã, você não é crente. Se você não vier na igreja todo domingo, você não é crente. Se você não der o dízimo, você não é crente. Se você não ouvir determinado tipo de música, a música gospel, você não é crente. Se você se você tem amigos não crentes, então você não é crente. A gente vai criando regras, e essas regras vão tomando lugar dessas outras regras que ficaram para trás. E aí a gente vai criando um novo decálogo, um novo tipo de regra pós-mosaica para o mundo moderno e estabelecendo modos das pessoas chegarem à salvação, quando o único modo para as pessoas chegarem à salvação é Cristo Jesus. Já disse anteriormente, volto a replicar, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Existe um padrão ético, moral, comportamental que se espera de alguém que foi transformado. Mas esse padrão ético, comportamental e moral, ele é fruto do novo nascimento. Ele não é fruto de uma imposição externa dizendo, cumpra isso para ser salvo. O padrão ético, moral e comportamental é fruto de um novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É natural que o crente mude o padrão linguagem, o padrão comportamental, o padrão ético, o padrão da ética sexual, da ética das relações, a ética com o dinheiro. Essas coisas mudarão naturalmente. Mas eu não posso dizer para alguém, se você não cumprir essas regras, você não será salvo. A única coisa que o texto bíblico nos autoriza para falar da salvação a alguém é dizer, você precisa de Cristo, confessar Jesus Cristo, agarrar-se com Cristo, reconhecer quem Cristo é. Confessa Cristo e você será salvo. É só isso que nós podemos fazer. No mais, é transformação advinda da própria ação do Espírito Santo na vida de todos os indivíduos que obviamente serão transformados. Por isso, só é possível salvação em Cristo e por Cristo. Se já temos Cristo, nós temos tudo. Sem Cristo, nós não temos nada. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que nós sejamos transformados por essa realidade, pelo entendimento disso, que nós revisitemos os nossos conceitos constantemente, a fim de vermos se nós não estamos criando regras para que outros cheguem à salvação, mas se nós estamos, de fato, anunciando o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que anuncia a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem é devida glória para todos sempre. Amém. Convidar você a baixar sua cabeça para nós orarmos. Senhor, ajuda-nos, Pai, a entender a realidade dessa mensagem, do texto bíblico e aplicarmos às nossas vidas. Ajuda-nos a ser gente de verdade, Pai. A partir
da obra de Cristo em nossas vidas. Ajuda-nos a ter um comportamento de gente, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Ajuda-nos a entender, Pai, que só precisamos de Cristo e nada mais. Que mesmo a tentativa de criarmos sub-regras para proteger a regra da salvação, que é só em Cristo Jesus, já nos faz um daqueles que estão tentando criar meios a mais para chegar à salvação. Então, tira esses pensamentos de nossa cabeça, converte o nosso entendimento, ajuda-nos a amar a Cristo acima de todas as coisas. Ajuda-nos a desejar ardentemente nos revestir por completo de Cristo. E mediante esse revestimento completo de Cristo, anunciarmos esse verdadeiro evangelho. O evangelho de que só Jesus Cristo salva e nada mais, absolutamente nada. Ajuda-nos a não acrescentar nada ao teu evangelho, porque sabemos que qualquer coisa que acrescentamos ao teu evangelho torna o evangelho um outro evangelho. E outro evangelho é nenhum evangelho. Então tem misericórdia de nós, auxilia-nos, molda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.